A saudação e a paz a todos. Seja muito bem-vindo a esse canal. Você que não é inscrito, seja convidado a se inscrever para receber palavras e meditações a respeito das Escrituras. Neste canal nós fazemos meditações e reflexões na Bíblia e você é convidado a acessar os vídeos que já estão no canal sobre o livro de Provérbios, Eclesiastes, Romanos, 1 Coríntios, e agora nós estamos fazendo a leitura de 2 Coríntios, e hoje nós vamos ler o capítulo 3. O capítulo 3 de 2 Coríntios tem 18 versículos e pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte, do versículo 1 até o versículo 6, Paulo fala a respeito do ministério dele, dizendo que ele tinha como carta de recomendação as pessoas da igreja de Corinto e que tudo o que ele havia feito para fundar a igreja de Corinto e levantar essa igreja havia sido feito por meio de Cristo, porque toda a capacidade que ele teve de fazer o trabalho de fundar a igreja de Corinto, de pregar o reino de Deus para a igreja de Corinto e de ter os coríntios como pessoas renovadas no Espírito Santo, seguindo a Jesus, sendo vistos como pessoas transformadas pela obra da revelação do Espírito Santo, tudo isso havia sido feito por meio dele como ministro do Evangelho, mas muito mais pelo poder de Cristo. E aí a segunda parte do versículo 7 até o versículo 18, Paulo faz uma comparação entre o ministério de Moisés e o ministério de Cristo. O ministério de Moisés simboliza o Velho Testamento e o ministério de Jesus simboliza o Novo Testamento. E o Velho Testamento, que foi colocado por Moisés, tinha uma glória de Deus. Mas o ministério de Jesus Cristo tem outra glória de Deus. Existe uma diferença entre a glória de Deus manifestada no ministério de Moisés e existe outra glória de Deus manifestada no ministério de Jesus Cristo. O ministério de Moisés era o ministério da morte. Era o ministério escrito em letras, em pedras. O ministério de Jesus é o ministério da vida, escrito no coração das pessoas. Por que o ministério de Moisés era o ministério da morte? Porque o ministério de Moisés era para mostrar para o povo a glória de Deus, para revelar ao povo que a glória de Deus era algo que existia, era algo possível de um dia ser revelado como um ministério da vida. Por que era um ministério da morte? Porque embora Deus revelasse a sua glória, resplandecendo a sua luz no rosto de Moisés, as pessoas não podiam ter acesso a essa glória. Tanto que Moisés, quando falava com Deus, falava sem o véu. Mas quando ele ia
transmitir as ordens de Deus para o povo, o rosto dele brilhava, carregava a glória de Deus, mas ele tinha que colocar um véu para que as pessoas que não estavam prontas para contemplar a glória de Deus pudessem ouvir as instruções de Deus e, em obedecendo com muito sacrifício, porque a vontade deles, humana, desejava descumprir os mandamentos, então eles cumpriam os mandamentos como que forçados, para que pudessem estar em aliança com Deus, estavam mortos. Por isso que o ministério de Moisés é o ministério da morte, porque ele é um ministério que diz: cumpram os mandamentos com a vontade humana, com a limitação e a restrição humana, leiam os 10 mandamentos e cumpram esses mandamentos. Agora, o ministério de Cristo é o ministério da vida, porque Cristo diz: me recebam no coração de vocês, e eu vou escrever no coração de vocês, pelo Espírito Santo, a minha lei. E o Espírito Santo vai fazer com que vocês tenham comunhão com Deus e pratiquem a vontade de Deus com alegria, ainda que muitas vezes com sofrimento, com entendimento e com uma comunhão e um relacionamento direto com Deus. Porque o ministério da vida planta no coração do cristão, daquele que aceita Cristo, a própria presença e a própria glória de Deus. Então, feitas essas observações introdutórias, vamos, antes de ler o texto de 2 Coríntios capítulo 3, ler uma parte de Êxodo capítulo 25 e uma parte de Êxodo capítulo 26. E depois vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 27, alguns versículos próximos do versículo 51, para termos uma visão geral necessária para podermos entender esse capítulo 3. Então vamos primeiro ler Êxodo 25. Êxodo é o segundo livro do Antigo Testamento e Êxodo é o livro que conta sobre o nascimento de Moisés, que foi um homem escolhido por Deus para libertar o povo de Israel do Egito e para conduzi-los à entrada da terra prometida, a terra de Canaã, que depois coube a Josué, o sucessor de Moisés, guiar o povo de Israel nas batalhas que estão registradas no livro de Josué, para que o povo se apoderasse das terras de Canaã e que as 12 tribos de Israel, que a nação de Israel, quando saiu do Egito, estava organizada em 12 tribos, 12 famílias, que são os filhos de Jacó, os descendentes de Abraão, pudessem se tomar posse das terras de Canaã e se estabelecessem naquele território. Então, durante o período de saída do Egito até chegarem à entrada de Canaã, o texto do Antigo Testamento, do livro do Êxodo até o Deuteronômio, mostra que foram 40 anos caminhando pelo deserto. E nesses 40 anos, Deus foi estabelecendo uma aliança com o seu povo por meio de Moisés. Então, com Moisés, Deus ordenou que fosse feito um tabernáculo.
Deus deu a Moisés os 10 mandamentos e Deus ordenou que fosse construído um tabernáculo, que nesse tabernáculo fossem feitos sacrifícios de animais e o derramamento do sangue de animais para que o povo pudesse receber o perdão dos seus pecados e para que o povo pudesse ter comunhão com Deus, era necessário que esses animais fossem oferecidos diante dos sacerdotes, e esses sacerdotes podiam falar, começando por Moisés. Ele podia falar com Deus, mas para que ele pudesse falar com Deus, era necessário que ele fizesse isso no lugar chamado o Santo dos Santos, ou chamado de lugar santíssimo. E nesse lugar santíssimo havia uma arca da aliança que tinha um comprimento de 1,10 m, largura de 66 centímetros, altura de 66 centímetros. Nos 4 cantos dessa caixa, ela era forrada por fora e por dentro de ouro. Nos 4 cantos dessa caixa havia 4 argolas. Por meio dessas argolas, 2 de um lado e 2 do outro, passavam 2 pedaços de pau cobertos de ouro, que serviam para que os homens pudessem carregar essa arca, e por cima dessa arca havia um propiciatório, onde formado por 2 querubins, um de cada lado, um voltado de frente para o outro. E essa arca, com essa descrição, ficava no lugar santíssimo e simbolizava a presença de Deus. Deus e com os 10 mandamentos. E ela ficava num lugar reservado dentro do tabernáculo, coberta por um véu. E só o sacerdote podia entrar nesse lugar santíssimo para falar com Deus. E Moisés, aqui no texto que nós vamos ler aqui não o texto todo. Vamos ler apenas uma parte do inicial para termos um contexto daquilo que nós vamos meditar em 2 Coríntios capítulo 3. Então, Êxodo 25 diz aqui: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e pano azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugo, de madeira e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. Essa versão que nós estamos lendo aqui é a Almeida Revista e Corrigida. Então, nessa versão, essa medida da arca, que é essa arca de madeira de cetim, está em 2,5 côvados, que corresponde a 1,10 m, e a sua largura de 1,5 côvado são 66 centímetros,
e de 1,5 côvado, que são 66 centímetros, a sua altura. Se nós pegarmos a Nova Versão Internacional ou pegarmos a Almeida Corrigida e Fiel, nessas outras duas versões, essas medidas são apresentadas em centímetros, conforme eu falei. Mas aqui nessa Bíblia, que é a Almeida Revista e Corrigida, a medida está aqui em côvados, Mas é isso, 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. E aí o versículo 11: E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora as cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho, que é esse versículo 16, na arca o testemunho que eu te darei, que são, esse testemunho aqui são as tábuas dos 10 mandamentos. Aí o 17, também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. Ou seja, o comprimento vai ser de 1,10 m e a largura vai ser de 66 centímetros, que é exatamente o tamanho da arca. Aí o versículo 18, farás também 2 querubins de ouro, ou seja, são 2 anjos, né? De ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, nesse texto que nós lemos, nós vemos aqui a descrição de como Deus queria que o tabernáculo fosse feito. Ele queria que dentro do tabernáculo fosse colocada uma arca da aliança. Dentro dessa arca deveria estar o mandamento. A arca deveria ter 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura, 66 centímetros de altura, e por cima ser coberta por ouro por dentro e por fora. E por cima deveria ter um propiciatório com 4 argolas, 2 de um lado e 2 do outro, 2 varas de madeira cobertas de ouro, passando pelas 2 varas, pelas 2 argolas de um lado e do outro, para que a arca pudesse ser carregada. E por cima da arca, tampando ela, fechando ela, deveria haver um propiciatório com 2 querubins, um em um lado, o outro do outro, um de frente para o outro, com as 2 asas cobrindo o propiciatório. E no meio desse propiciatório, por meio dos anjos, desses 2 querubins, Deus aparecia e falava com Moisés. E Moisés deveria receber a palavra de Deus e comunicar ao povo de Israel. Agora vamos aqui em Êxodo capítulo 26. Vamos ler aqui o versículo
aqui no versículo 31. Vamos ler o 30. Então levantarás, Deus falando aqui para Moisés, o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Versículo 31. Depois farás um véu de pano azul e púrpura, e carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. O importante para nós entendermos 2 Coríntios capítulo 3 é esse texto que fala que Deus disse para que Moisés fizesse um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido com querubins de obra-prima, e que ele pusesse 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro sobre 4 bases de prata com colchetes de ouro. E ele deveria colocar o véu debaixo dos colchetes e colocar a arca ali dentro. Então, ou seja, ele pegou 4 colunas formando um quadrado, né? Essas 4 colunas deveriam ser feitas de madeira de cetim cobertas de ouro. Por sobre essas deveria haver uma base de prata, e os colchetes deveriam ser de ouro. Ele deveria pendurar esse véu debaixo dos colchetes, cercando aquele quadrado, e ali dentro ele deveria colocar a arca da aliança, a arca do testemunho, que nós lemos em Êxodo 25, como que ela deveria ser. E esse véu deveria fazer separação entre o santuário, ali dentro do tabernáculo, e esse lugar onde ficava a arca do testemunho ou a arca da aliança, era chamado lugar santíssimo. Era conhecido como o Santo dos Santos. Agora, vamos ler o texto de Êxodo, capítulo 34, para nós vermos aqui. Vamos ler em Êxodo 34 mais uma informação para entendermos bem 2 Coríntios capítulo 3. Aqui a partir do versículo 29. Vamos ler aqui o versículo 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele.
Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor, aqui no versículo 34, porém entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía, e saindo falava com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o rosto, seu rosto, até que entrava para falar com ele. Então, nesse texto de Êxodo, capítulo 34, versículo 29 até o versículo 35, nós vemos que quando Moisés falou com Deus e recebeu as tábuas dos 10 mandamentos que ele deveria colocar dentro da Arca da Aliança, aquelas tábuas de pedra que continham os 10 mandamentos simbolizavam a presença de Deus. E ela simbolizavam Deus, o próprio Deus. E ela, ou seja, elas continham o mandamento do Senhor. E o mandamento do Senhor tinha que ficar dentro da Arca da Aliança, onde que aquela Arca da Aliança carregava Deus. Por isso que Deus tinha que... Ele era simbolizado, não que Deus fosse aquelas pedras, mas o fato de Deus ter escrito os mandamentos naquelas pedras era o ponto de contato que ele tinha com o povo. Então elas eram colocadas dentro da Arca da Aliança, e aquela Arca da Aliança que nós lemos em Êxodo, nos capítulos 25 e 26, tinha que ficar num lugar que era conhecido como Santo dos Santos, ou como lugar santíssimo, que era separada pelo véu, que nós acabamos de ler ali em Êxodo 26, e que onde Moisés entraria, e ali Deus falaria com ele. E quando ele vinha para falar com Deus, ele tirava o véu, porque o rosto de Moisés resplandecia a glória do Senhor. E estando ele com aquela glória que resplandecia no rosto dele, ele recebia a orientação do Senhor. Quando ele saía do tabernáculo para comunicar a ordem de Deus para o povo, ele colocava um véu para que pudesse falar com o povo. Agora, por último não, temos que ler ainda 2 textos. Mateus. Vamos ler Apocalipse primeiro. Apocalipse, capítulo 1. Aí depois vamos ler por último Mateus, capítulo 27. Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler aqui o versículo 8. Colocar aqui em cima. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem,
vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Nesse texto que nós lemos, João, que estava na ilha de Patmos, de onde ele recebeu as últimas revelações para deixar no Apocalipse, ele viu o próprio Jesus. E Jesus se manifestou para ele dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, dizendo: eu sou o primeiro e o último, aquele que fui morto, mas que hoje vivo para sempre. Amém. E Jesus, se revelando para João na ilha de Patmos dessa forma, João viu ele com essas características, vestido de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro, a cabeça com os cabelos brancos como lã branca, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas, na destra 7 estrelas, que simbolizam as 7 igrejas da Ásia, na boca uma aguda espada de 2 fios, que simboliza a palavra de Deus, porque Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é a verdade de Deus. Então a espada de 2 fios faz referência ao texto de Hebreus, no capítulo 4, quando fala que a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados, né? Ou seja, que a palavra de Deus ela é verdadeira. Ninguém prevalece diante da palavra de Deus. É por isso que ela é comparada como uma espada de 2 fios, uma espada de 2 gumes, porque ela corta dos 2 lados. Onde a palavra de Deus entra, ela revela a verdade. Nada em oculto fica diante de Deus. E ele fala aqui: e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. O destaque desse texto que nós lemos, de Apocalipse, nós fizemos essa leitura para destacar esse texto, do versículo 16, que fala que o rosto de Jesus, quando ele apareceu para João na ilha de Patmos, ele se revelou como aquele que tem o rosto como o sol, quando na sua força resplandece. O que esse texto tem de relação com Êxodo capítulo 34? É que o brilho de Deus sobre o rosto simboliza uma parte da glória de Deus. Toda essa descrição de Apocalipse a respeito de Jesus simboliza o Deus glorioso. E esse Deus glorioso, ele revela que o rosto dele é como o sol, quando na sua força resplandece. Lá no Antigo Testamento, Deus estava querendo que o povo de Israel conhecesse quem ele era. Quando Moisés recebe a revelação de que ele seria o libertador do povo de Israel, ele disse para Deus assim: como eu chegarei diante do povo e direi que o Senhor se apareceu para mim, dando ordem para que eu seja o líder deles, para arrancá-los da terra do Egito? Porque o povo de Israel não conhecia Deus. E Deus falou para Moisés assim: você dirá para eles que eu sou
o que sou, me chamou. Vamos ver aqui em Êxodo capítulo 3. Veja aqui a partir do versículo 7. Vamos ler aqui Êxodo 3, a partir do versículo 7 aqui. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Venha agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Ou seja, se o povo de Israel perguntasse: Qual é o nome desse Deus aí? O que eu vou dizer para eles? Versículo 14: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. O destaque aqui é para o versículo 14, que a tradução para a língua portuguesa ficou assim: Eu sou o que sou. Mas aqueles que estudam o hebraico, que corresponde à língua original em que o Antigo Testamento foi escrito, traduzem esse texto como eu serei o que serei. Porque, na verdade, esse texto aqui, o eu sou o que sou, não tem esse tempo do verbo ser no hebraico. A tradução correta seria: Deus disse para Moisés assim: Eu serei o que serei. Ou seja, Deus estava dizendo para Moisés assim: Vocês ainda não me conhecem. Vocês ainda não sabem quem eu sou. Por isso que o versículo 15, ele complementa o versículo 14. Ele fala assim: Você vai dizer para os filhos de Israel que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó me enviou até vocês, porque o meu nome é o nome eterno que vai de geração em geração. É como se Deus dissesse assim: Eu já fui o Deus de Abraão, eu também fui o Deus de Isaque, eu também fui o Deus de Jacó. E o povo de Israel conhecia as histórias dos seus antepassados. Embora eles estivessem no deserto, eles conheciam as histórias de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sabiam da promessa que Deus tinha feito para Abraão de que ele seria uma grande descendência. Sabiam da promessa que foi cumprida no nascimento dos gêmeos Esaú e Jacó, que eram filhos de Isaque, e que de Jacó vieram 12 filhos. Eles mesmos, estando no Egito, eram os descendentes dos 12 filhos de Jacó. E eles sabiam que existia a promessa de que, para os seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, de que eles teriam uma terra. Então, quando Deus fala para Moisés assim:
Você vai dizer ao meu povo: eu serei o que serei. E você também vai dizer a eles que eu sou o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É como se Deus estivesse dizendo assim: diga para eles que assim como eu fui com Abraão, eu fui com Isaque, eu fui com Jacó. Eu sou um Deus eterno. Eu sou um Deus que não tem limite de tempo. Eu sou um Deus que não morre. Eu sou um Deus que já estive com eles e que eu estou com vocês. E quando vocês saírem da terra do Egito, vocês não vão precisar se preocupar ou ter algum tipo de medo em relação ao que vai acontecer no futuro, porque eu serei o que serei. Usando a tradução do português que ficou eu sou o que sou, é como se Deus dissesse assim: eu já estou com vocês. Mas usando a tradução do hebraico, que o correto seria eu serei o que serei, que foi o que Deus disse de fato para Moisés, é: não se preocupem com o que vai acontecer. Tudo o que aconteceu estava no meu controle e tudo o que vai acontecer vai estar no meu controle. Aliás, existem estudos que falam que o presente não existe. Quando eu quero pegar o presente, quando eu digo o presente é agora, o agora já não existe, porque quando eu acabei de falar agora, já passou um segundo, já ficou no passado. Então o presente, na verdade, ele é um tempo ilusório. Tudo que existe é passado e futuro. E o presente é o caminho que vai correndo entre o passado e o futuro. Então, quando eu quero pegar as minhas mãos e tentar segurar o presente já foi. Então, Deus está falando aqui: eu já fui com Abraão, com Isaque e Jacó. Cada passo que eles deram, eu estava com eles. Então, eu serei o que serei. Eu vou estar com vocês em todo o caminho que vocês passarem pelo deserto. Então, Deus, ele se revelou para Moisés. Então, Deus se revelou aqui para Moisés, né, dando coragem para que Moisés assumisse a frente do povo de Israel para conduzi-los pelo deserto até que eles chegassem até a terra de Canaã, que era a terra prometida. No meio desse caminho, no deserto que levou 40 anos, Deus ordenou que fosse construído o tabernáculo. E nesse meio do caminho, Deus deu as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés, que deveria ser colocada na Arca da Aliança, que deveria ser cercada por aquele véu, que corresponderia ao lugar santíssimo, e Deus se revelaria, né, para Moisés ali dentro. E ele, quando comparecia diante do povo de Israel, ele usava um véu, porque o povo não podia contemplar a glória de Deus que estava manifestada no rosto de Moisés. Mas essa glória de Deus que estava manifestada sobre o rosto de Moisés era um símbolo do próprio Cristo. Então Deus manifestou em Moisés uma parte da glória do próprio Deus Filho em Moisés. E agora, por último, vamos ler o texto de Mateus, capítulo 27, versículo 51. Então, Mateus 27, 51 diz assim. Vamos ler ainda alguns versículos anteriores. Vamos ler aqui do versículo 48 adiante. Vamos ler aqui em cima. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos que dormiam foram
ressuscitados. Então, agora, né, esse texto conta sobre a morte de Jesus, que logo que ele entregou o seu espírito quando ele morreu, o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Então, o véu que estava ali no templo, separando o lugar santíssimo, que simbolizava o que esse véu que Deus ordenou que Moisés colocasse em torno da Arca da Aliança simbolizava. Simbolizava que Deus queria ter uma comunhão com o povo, por isso ele deu os mandamentos e colocou a Arca da Aliança, para que a presença dele estivesse com o povo. Mas a presença de Deus não era livre, não estava ampla para alcançar toda e qualquer pessoa. Era necessário que a pessoa se dirigisse, que houvesse um sacerdote que se dirigisse para aquela arca e falasse da vontade de Deus para o povo. Agora, aquilo é um tipo de Cristo. Tipo de Cristo significa, era um modelo daquilo que Deus já tinha programado, já tinha planejado que haveria de acontecer no futuro. Que o véu seria rasgado por meio da vinda do Filho dele. Mas que isso ainda haveria de acontecer num tempo futuro. Que enquanto o tempo futuro não viesse, era necessário que houvesse uma solução transitória, uma solução provisória, para que o povo não ficasse completamente afastado de Deus. E essas foram as soluções que Deus entregou para Moisés. Um ministério em que a glória deles se revelava em parte, e em que o povo precisava que Moisés colocasse aquele véu, porque não podiam ver a glória de Deus naquele momento. Agora que nós lemos esses textos, nós podemos entender 2 Coríntios, capítulo 3, que é o estudo de hoje. Levou um tempo até chegarmos aqui, mas agora vamos ler tendo entendimento daquilo que estamos lendo. A primeira parte, como eu falei no começo do vídeo, 2 Coríntios capítulo 3 se divide em duas partes. Na primeira parte, do versículo 1 até o versículo 6, Paulo faz uma comparação do ministério dele como carta. A segunda parte, do capítulo 7 do versículo 7 até o versículo 18, em que ele fala a respeito do ministério de Moisés em comparação ao ministério de Jesus. Então, na primeira parte, Paulo fala: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Paulo está fazendo uma pergunta. A gente precisa de carta de recomendação para poder ter a autoridade de apóstolo, para que as pessoas saibam que nós realmente somos de Deus, para que as pessoas saibam que nós realmente pregamos o Evangelho de Deus? Vamos lembrar que em 2 Coríntios capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 17, Paulo fala: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Somos o bom cheiro de Cristo, que nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte, mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então, na parte final do capítulo 2, Paulo está falando que
Nós somos o bom cheiro de Cristo. Quando Paulo está falando que nós somos o bom cheiro de Cristo, nós sabemos que o cheiro está relacionado ao sentido do olfato. O olfato também está ligado à nossa respiração. Nós, para podermos sentir o cheiro das coisas, respiramos respiramos o ar. O ar traz o oxigênio, que nos traz vida. Sem oxigênio nós não sobrevivemos. Assim também, quando Paulo fala que nós somos o cheiro de Cristo, ele está dizendo assim: nós trazemos vida para as pessoas. Porém, trazemos vida para as pessoas que se salvam, as pessoas que conseguem respirar e sentir Cristo quando sentem o nosso cheiro, ou seja, quando respiram e sentem nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na demonstração do amor, na demonstração do afeto de Cristo por elas, e nas nossas atitudes e nas nossas ações, elas conseguem respirar vida, elas conseguem sentir o cheiro de Cristo, elas conseguem, pelo exemplo que os cristãos apresentam a Deus, chegar-se a Deus. Agora, aqueles que se perdem vão olhar para os cristãos e dizer: que ruim que eles estão aqui, que ruim que eles estão perto de nós. Porque quando eles chegam perto de nós, eles condenam as nossas ações malignas. Jesus disse isso em João, capítulo 3, versículos 17 até o versículo 20. Eu não vou abrir o texto de João, porque nós já abrimos vários textos aqui, e nós já estamos aqui em 51 minutos de gravação, e para não alongar muito o texto, mas eu vou fazer um resumo do que está escrito lá. Lá está escrito que Jesus não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Mas que todos aqueles que não são da luz, mas aborrecem a luz, não vêm para a luz, porque não querem que as suas obras más sejam condenadas. Então Paulo está falando aqui que nós somos o bom cheiro de Cristo, porque aqueles que respiram perto de nós e podem sentir o cheiro de Cristo em nós, mas aqueles que fazem o mal e que, ao sentirem o bom cheiro de Cristo em nós, eles repelem o cheiro de Cristo. Eles sentem os cristãos como pessoas que condenam as suas obras más. Mas enquanto aqui, na parte final do capítulo 2 de 2 Coríntios, Paulo faz uma comparação dos cristãos como sendo o bom cheiro de Cristo, aqui no capítulo 3, ele faz uma comparação dos cristãos como sendo cartas. Então, Paulo usa analogias para falar a respeito dos cristãos. Na parte final do capítulo 2, ele faz a comparação com o cheiro. Aqui nos primeiros 6 versículos, ele faz a comparação da carta porque tem uma razão, um motivo para ele comparar os cristãos como cartas. Porque Paulo, no último versículo do capítulo 2, está dizendo assim, que nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Paulo está dizendo assim, nós pregamos a palavra com sinceridade, nós anunciamos o reino de Deus como se estivéssemos como sendo de Deus na presença do próprio Deus. Nós não somos falsificadores, nós não pregamos por interesse diferente do interesse do próprio Deus, que é o de alcançar as pessoas para o reino de Deus. Então, Paulo começa o capítulo 3 dizendo assim, por acaso nós vamos ter que louvar a nós mesmos, vamos ter que fazer propaganda de nós para podermos ter autoridade, para poder anunciar o reino de Deus diante de alguém? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós?
Paulo está aqui dizendo assim, havia pregadores ali naquele tempo que pegavam cartas de recomendação de pastores ou de igrejas para que pudessem se apresentar a outros locais como servos de Deus. E Paulo está dizendo aqui agora, nós somos o bom cheiro de Cristo. Ele está terminando o capítulo 2 falando isso, lembrando que a Bíblia, no original, não tem divisão em capítulos e versículos. Todos os livros são escritos na sequência. Então, lendo o capítulo 2 e agora o capítulo 3 como uma sequência, Paulo está trazendo o argumento de que nós somos o bom cheiro de Cristo e na sequência ele fala, nós pregamos a palavra com sinceridade, com verdade, e aí ele entra no capítulo 3 aqui dizendo assim, por acaso a gente vai precisar de uma carta de recomendação para poder se apresentar em uma igreja para anunciar o reino de Deus? Se nós somos o bom cheiro de Cristo, carregamos Cristo com sinceridade, anunciando o reino de Deus com verdade, diante de todas as pessoas agora, nós vamos ter que carregar uma carta de recomendação que venha de alguém, ou vou ter que pedir para a igreja de Corinto, para vocês, uma carta de recomendação de vocês, para pregar em outros lugares? Aí Paulo vem e fala assim no versículo 2, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Nós sabemos que uma carta, ela contém todos os sentimentos, as emoções e as informações que o remetente quer comunicar para o destinatário. Então, quando o destinatário recebe a carta e começa a ler a carta, ele toma conhecimento das informações, da saudade e de tudo aquilo que o remetente quer comunicar. Então Paulo está dizendo assim, as pessoas querem carregar carta de recomendação para trazer uma informação de que eu sou um pregador, de que eu tenho boas referências, de que eu sou um verdadeiro pregador do reino de Deus. Só que, qual a importância da carta? Eu tenho que carregar uma carta? Paulo está dizendo assim, vós sois a nossa carta. Ou seja, todo o trabalho que eu fiz em Corinto, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, no versículo 10, fala que Paulo ficou durante 1 ano e 6 meses trabalhando na igreja de Corinto, pregando o evangelho de maneira constante naquela cidade. Paulo está dizendo, todos vocês, a igreja que foi erguida em Corinto, vocês firmes em Deus, são a prova, são a recomendação, são a carta de recomendação que as pessoas querem pedir. Vocês são a carta de recomendação. Então, se alguém chegasse para Paulo e dissesse assim, da onde que estão as tuas credenciais de que você é um pregador? Ele poderia dizer assim, o povo de Corinto está lá, firme, seguindo a Deus. E aí ele fala, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Paulo está dizendo assim, prestem atenção na vida dos cristãos de Corinto. Eles não têm exemplo, veja como eles têm bom comportamento, como eles agem como verdadeiros cristãos, como eles realmente estão firmes em Deus. Quando você não consegue ler no comportamento deles, nas atitudes deles, nas palavras deles, que eles realmente são de Deus. É isso que Paulo está querendo dizer. E aí ele fala assim, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Quando ele fala no versículo 3, já é manifesto, aqui no versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, é como se Paulo dissesse, era notório que todas as pessoas viam que as pessoas de Corinto realmente eram cristãos, que eles realmente faziam a vontade de Deus. Então ele fala aqui, vocês foram escritos por nós, né? Não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Ou seja, Paulo estava dizendo, vocês foram ministrados por nós, nós que pregamos para vocês.
mas vocês não foram, mas aquilo que está dentro de vocês, aquilo que foi escrito em vocês, não foi escrito com tinta. Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto, como nós já vimos quando meditamos no capítulo 1. Mas Paulo está dizendo aqui, não foi porque eu escrevi as cartas com tinta para vocês que vocês se converteram, mas vocês se converteram porque foi o próprio Espírito do Deus vivo que entrou. Ele fala, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Por que Paulo fala aqui não em tábuas de pedra? Justamente por causa daquilo que nós lemos no Antigo Testamento, que no Antigo Testamento Deus se revelou nas tábuas dos 10 mandamentos. E o povo tinha que ficar com aquelas tábuas dos 10 mandamentos que estavam dentro da Arca da Aliança. Mas agora, o próprio Espírito, quando Cristo veio, o próprio Espírito Santo mora e escreve a lei de Deus no coração daquele que aceita Cristo. E é disso que Paulo está falando. Fala assim, vocês foram ministrados, vocês são a carta de Cristo, ministrada por nós, ou seja, nós pregamos para vocês, mas não foi escrita não foi escrito com tinta. Pregamos para vocês e vocês receberam o Espírito Santo na tábua do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Ele fala, eu tenho essa confiança porque Cristo que me dá essa confiança. Os 5 e os 6 servem para que Paulo fale que tudo que ele fez veio da parte do próprio Deus, que não foi a capacidade, a inteligência ou o preparo dele que realizou essa obra, mas foi o próprio poder de Deus que realizou essa obra na vida dos coríntios. Então ele fala no 5 e no 6, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quando Paulo fala aqui que Deus o tornou ministro de um novo testamento, não da letra, ele está dizendo, agora nós não temos mais um ministério baseado na lei de Moisés, que o povo tinha que cumprir à risca a lei para ter algum tipo de comunhão com Deus. Mas agora nós cumprimos a lei do Espírito. Qual é a diferença entre a lei e o Espírito? A lei, ela trazia um fardo, uma carga, para que a igreja carregasse, para que o povo de Israel carregasse e cumprisse aquela lei. Agora, o Espírito Santo, ele convence o ser humano do pecado. E quando o ser humano é convencido do pecado, quando a pessoa é convencida de que ela está fazendo uma coisa errada e que não agrada a Deus, a pessoa não faz mais aquilo, não como que por uma obrigação, mas ela não faz aquilo porque ela tem prazer de agradar a Deus. E ela tem prazer de agradar a Deus porque o Espírito mora nela. E quando o Espírito mora nela, ela faz aquilo sem um peso, sem uma obrigação, porque ela recebe liberdade, ela recebe libertação. Quando o Espírito Santo convence uma pessoa de que não deve mais beber, não deve mais fumar, não deve mais se prostituir, a pessoa passa a ter a alegria pelo fato de ter sido liberta daquilo que não agrada a Deus. Enquanto que a lei dizia, não faça isso, não faça aquilo, e a pessoa ficava carregando aquela lei que estava escrita sobre tábuas de pedra. Então agora a lei do Espírito traz vida. Traz vida por quê? Porque a pessoa tem uma real comunhão com Deus. Então Paulo vem e fala assim, esse é o Novo Testamento. Deus me fez capaz de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica.
Aqui no canal nós fizemos o comentário no livro de Romanos e o Romanos capítulo 7, Paulo faz de maneira detalhada um comentário sobre a lei e o Espírito. Então, se você não assistiu esse vídeo, porque é novo aqui no canal, eu te convido a assistir esse vídeo de Romanos capítulo 7. Eu vou deixar no canto superior direito uma informação que vai te levar para esse vídeo, para que você possa acompanhá-lo depois. Então, essa é a primeira parte. Paulo fala que o povo de Corinto era a carta de recomendação dele, e que todas as pessoas poderiam conhecer e ler nas atitudes, nos comportamentos e nas palavras das pessoas que estavam ali em Corinto, que elas realmente haviam sido transformadas por Deus, o que valida o ministério de Paulo. E Paulo fala assim, para sair de um orgulho, de uma vaidade, nos versículos 4, 5 e 6 ele fala: "E eu não falo isso para me gabar, eu não falo isso como se eu fosse mais preparado ou como se eu fosse capaz de alguma coisa. Mas eu falo isso, como diz o versículo 4 ali em cima, é por Cristo que temos tal confiança em Deus." E aí, o versículo 7 até o 18, nós podemos ler com mais facilidade agora, porque lendo os textos de Êxodo 25, Êxodo 26, Êxodo 34, Apocalipse capítulo 1, versículo 16, que fala que a glória do Senhor está em que o seu rosto resplandece como o sol, quando está na sua maior intensidade de luz, e também o texto de Mateus 27, quando fala que quando Cristo deu o seu último suspiro e o véu se rasgou de alto a baixo, nós agora vamos entender esse texto do versículo 7 até o versículo 18 facilmente. Vem o 7. "E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito?" Ou seja, o ministério do Antigo Testamento era para a morte porque colocava uma carga para que o povo de Israel obedecesse à lei, né? Mas, apesar de ser o ministério da morte, o povo conseguiu perceber que era o próprio Deus que havia dado a lei para eles, porque eles viam a glória que resplandecia na face de Moisés. Agora Paulo faz uma pergunta: se naquele tempo, quando Deus se revelou, dando as leis nas tábuas de pedra para o povo de Israel, a glória de Deus se manifestou mostrando o brilho do rosto em Moisés, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque qual é o ministério do Espírito? O ministério do Espírito é esse, que está aqui em João, capítulo 16. O ministério do Espírito é esse aqui, ó, versículo 8. Jesus fala aqui, versículo 7. "Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. O Consolador é o Espírito, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado." Quando esse texto de João fala que o Espírito convence o ser humano do pecado, ele está dizendo que ele está revelando qual é o ministério do Espírito.
Então aqui, ó, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como o Espírito convence o ser humano do pecado e faz com que as pessoas acreditem em Jesus, e quando as pessoas acreditam em Jesus, elas recebem o Espírito Santo, e o Espírito Santo, quando é recebido por uma pessoa, escreve a lei de Deus dentro das tábuas do seu coração, de tal maneira que quando a pessoa tem a lei de Deus escrita no seu próprio coração, ela já não consegue mais fazer o pecado, porque tendo a lei de Deus dentro do seu próprio coração, ela vai sentir a alegria de cumprir a vontade e o propósito de Deus. O ministério do Espírito é de maior glória em relação ao ministério de Moisés, que era um ministério de morte, porque as pessoas não tinham, na época de Moisés, como receber o Espírito nelas. Mas quando Jesus veio e morreu, ele disse: a partir do momento em que eu morrer e voltar para o meu Pai e ficar para sempre com Ele, o Espírito virá sobre todos aqueles que me receberem. E é o próprio Espírito que faz com que as pessoas acreditem em Jesus e recebam Jesus. E por isso ele continua aqui no 9. Porque se o ministério da condenação, que é o ministério de Moisés, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. O ministério da justiça, significa a justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1 fala que quando Jesus morreu por nós, ele nos justificou do pecado. Por isso que o ministério de Jesus se chama o ministério da justiça. Porque ele se fez justiça por nós diante de Deus. Ele, morrendo em nosso lugar, disse para Deus: agora todos os pecadores estão justificados. Então agora, todos aqueles que aceitam a Jesus estão justificados dos seus pecados. Romanos capítulo 5, versículo 1. E se lermos Romanos capítulo 5, versículo 10 e 11, Paulo fala ali que todo aquele que está justificado do seu pecado está reconciliado com Deus. E todo aquele que está reconciliado com Deus recebe a bênção de Romanos 8, versículo 15, a adoção como filho de Deus, que dá a ele a prerrogativa de poder orar a Deus chamando Deus de Abba Pai, ou seja, chamar a Deus de Paizinho. Então, essa glória que é trazida pelo ministério da justiça, que está aqui referida no versículo 9, aqui, ó, na parte final, que é o ministério da justificação, que é o ministério que foi cumprido por Jesus Cristo, é um ministério muito mais glorioso do que o ministério da condenação que veio por Moisés. O ministério da condenação de Moisés é que Deus, durante o período do ministério de Moisés, veio para dizer: olha, vocês estão condenados em razão do pecado. Vocês precisam cumprir os mandamentos. E aquilo era um peso, uma carga muito grande. Enquanto que quando Cristo veio e derramou o Espírito Santo sobre todos, o fardo é menor, porque a própria glória de Deus mora pelo Espírito Santo na vida de cada crente, na vida de cada cristão. Aí vem o versículo 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado, por causa desta excelente glória. Paulo está dizendo assim: o que foi glorificado, que era o ministério da condenação, que a glória era parcial, ficava só com Moisés, e o povo tinha que ficar sobrecarregado para cumprir a lei, nessa parte, a lei ficou para trás. A lei agora já não está mais glorificada, porque agora existe a excelente glória. Qual é a excelente glória? A excelente glória é que o próprio Filho de Deus já morreu por nós, já trouxe a vida para nós, e nele nós recebemos o completo e livre acesso a Deus.
temos completa liberdade de nos comunicarmos com Deus. Ao contrário da glória que Deus revelou no passado. A glória que Deus revelou em parte no tempo de Moisés, em que a glória dele brilhava no rosto de Moisés, e Moisés conseguia conversar com Deus e revelar para o povo a vontade de Deus, agora não precisa mais ser assim. Porque agora qualquer pessoa que confessar o nome de Jesus Cristo já tem acesso direto ao Pai e é plenamente livre, tem plena e total liberdade para entrar no reino de Deus conversando com o próprio Deus, recebendo as bênçãos do reino de Deus de maneira direta. E tudo isso foi concedido por Cristo. Então ele vem no 11, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Porque a glória que Deus resplandecia no rosto de Moisés era apenas um tipo de Cristo, um tipo do que haveria de vir. Era algo transitório. Foi glorioso porque as pessoas viram que a glória de Deus resplandecia no rosto de Moisés e permitiu que as pessoas conhecessem que existia Deus. Mas agora que o próprio Cristo veio, o reino, a glória de Cristo suplantou totalmente a separação. O véu que separava o Santo dos Santos do povo para que pudesse se chegar a Deus se rasgou de alto a baixo. E Cristo disse: todo o que vier a mim automaticamente vem para ter liberdade de acesso ao Pai. Então, o 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. É como se Paulo dissesse assim: sabendo disso, que Cristo agora permanece para sempre, nós temos muita ousadia para falar a respeito do reino de Deus. Ou seja, nós temos muita confiança naquilo que nós falamos. 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Ou seja, ele fala assim: agora a gente não precisa mais ser como Moisés, colocar um véu para tampar a glória de Deus. Agora é diferente. 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Agora, Paulo está falando assim: ainda tem pessoas que ficam com os seus sentidos endurecidos. Aquelas pessoas que continuam vendo o Velho Testamento, que não conseguem perceber que Cristo já rompeu o Velho Testamento, elas ficam com os seus sentidos endurecidos. Ficam ainda presas com o véu, como se tivessem que obedecer à lei para que pudessem chegar até Deus. Por isso que ele fala assim: mas os seus sentidos, aqueles que não entenderam que aquilo era transitório, até hoje têm o véu por levantar, na lição do Velho Testamento. E aí ele conclui: o Cristo já aboliu isso. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então Paulo está falando: aqueles que ainda não conseguiram entender que Cristo aboliu o Velho Testamento, já aboliu a velha glória, que era uma glória transitória, e já revelou a excelente glória, quando eles leem Moisés, o véu ainda está posto sobre o coração deles. Eles não conseguem perceber que podem ter liberdade absoluta por meio de Cristo para poderem entrar diante de Deus. Eles não conseguem perceber isso. Mas quando, daí vem o versículo 16, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, o que ele está dizendo? Exatamente isso, que o Senhor, que é o Senhor Jesus, ele é Espírito. Ele é Espírito. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só. O próprio Senhor Jesus, ele é também o Espírito
que também é o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo que mora no coração do crente, que está na tábua do coração do crente. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então ele diz assim: nós não precisamos esconder a glória de Deus, colocar um véu na nossa face, mas a nossa face fica descoberta para brilhar, para refletir como um espelho a glória do Senhor. Ou seja, para mostrar para as pessoas que nós somos a carta de Cristo, né? Mas nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como Espírito do Senhor. Esse último texto, quando fala que nós somos transformados de glória em glória, traz uma resposta para quando nós encontramos pessoas que já aceitaram a Jesus, já se batizaram, mas muitas vezes ainda não se libertaram de alguma coisa errada. Alguém pode dizer assim, por ironia, haha, que ele é o espelho da glória de Deus. Faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, é tudo mentira. Mas esse último versículo explica isso. Nós vamos refletindo como um espelho a glória do Senhor, de glória em glória, porque nós precisamos ser transformados no nosso relacionamento com Deus. Nós entramos num processo de transformação. E a glória de Deus, ela não se revela de uma vez por todas. Ela vai se revelando de glória em glória. Quanto mais nós vamos nos aproximando de Deus, quanto mais nós vamos renovando o nosso entendimento, tomando conhecimento a respeito das coisas ligadas ao reino de Deus, nós vamos sendo transformados. E aí, o nosso espelho vai manifestando cada vez mais o brilho e a glória do Senhor naqueles que estão à nossa volta. Então essa é a meditação de 2 Coríntios capítulo 3, ficou um pouco demorado, mas é bom lermos todos os textos para podermos ter a compreensão daquilo que Paulo está falando. Então, não precisamos de carta de recomendação. Mais importante do que carta de recomendação é que as nossas atitudes revelem que nós somos uma carta escrita pelo Espírito Santo, não com tinta, mas que as nossas atitudes e comportamentos possam ser a carta de quem Cristo é e que nós possamos ser cada dia mais, sendo transformados e renovados de glória em glória, o espelho que reflete a glória de Deus na vida das pessoas. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de Jesus.